Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que horário você vai ver aí essa interação nossa. Nós estamos aqui para mais uma interação de sociologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, aculturação, memória histórica, memória ancestral e por aí vai, né? Eu gostaria de te convidar para trabalhar comigo a habilidade de sociologia, de ciências humanas, melhor dizendo, né? A habilidade 13 do ensino médio e a 104 de ciências humanas, que ela trata aí da análise, né, dos vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar os conhecimentos, os valores, as crenças, as práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E não tem lugar melhor para nós falarmos sobre isso do que a sociedade brasileira, essa multimistura que nós temos aqui de etnias, né? E entre os objetivos do conhecimento que nós vamos tratar nessa aula aí está o conceito de aculturação e de assimilação, né? Nos grupos sociais, na indústria cultural, nos meios de comunicação e também tratarmos da memória local, regional, nacional e mundial. É muita coisa para a gente falar em alguns minutos, mas nós vamos bater um papozinho rápido aí a respeito dessas coisas, né? Então, memória. Professor, o que é memória, professor? Essa memória ela pode ser uma memória mundial, né? Uma memória coletiva, como os horrores da Segunda Guerra, os traumas que as pessoas têm aí da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo o ataque às Torres Gêmeas de Nova York, né? São memórias que as pessoas têm aí do passado histórico e que envolve aí questões religiosas, questões étnicas e por aí vai, né? Questões nacionais também, como por exemplo o Cristo Redentor, que é um patrimônio, né, do Brasil, é, as cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, o Caracol lá em Gramado, né, naquela região ali. Nós temos várias memórias, né, os lençóis maranhenses, então são memórias nacionais aí que eu estou falando de fatores culturais, tá? E nós temos as memórias regionais aqui, por exemplo, a Estrada Boiadeira, nós temos também a duplicação da rodovia Euclides da Cunha, né, da Washington Luiz, desculpa. Nós temos aí importantes movimentos sociais acontecendo aqui no interior, né, com a transformação da região aqui na região dos Grandes Lagos. E nós também temos local, tratando aí de Álvares Florencio, nós temos a reforma da igreja, a construção lá do ginásio de esportes, né? Então são várias memórias que a gente tem aí, tudo isso faz parte do material, né, do patrimônio aí que nós temos. Outra coisa, professor, define melhor para nós o que é um patrimônio e memória, né? Então, gente, patrimônio e memória funcionam como grandes aliados aí na preservação histórico-social de todos os acontecimentos marcantes, até mesmo de milhares de anos no passado aqui, como a nossa Luzia, né? Aquela ancestral comum aí dos americanos, né? Dos sul-americanos. O patrimônio pode ser um resquício do passado, né, do passado recente, do passado imediato ou de um passado bem longínquo. E ajuda a entender a antropologia e ajuda a entender a transformação social do meio em que as pessoas vivem, né? E podem ser assim patrimônios materiais e patrimônio imaterial. Documentos, monumentos, casas históricas, né, casarões, os mapas, etc. São patrimônios materiais, né? São patrimônios que a gente pode pegar. E os patrimônios imateriais, né? São as coisas faladas, passadas de geração para geração, são os costumes, a cultura, né? E outras coisas aí também, desculpa, que vai entrar aí nesse emaranhado de coisas. Já a memória, ela de suma importância para que a gente possamos entender, né, e relembrar tudo o que aconteceu no passado, as lutas históricas, as lutas sociais, as conquistas, as derrotas, né, tudo isso, as tragédias familiares, as conquistas familiares, né, é a junção do patrimônio e da memória e fazem com que essa sociologia histórica ela seja presente, né, desde o mais remoto passado até os dias atuais. Aí a gente vai vivendo toda essa onda, né? E aí nós temos as estruturas, né, desse passado aí toda, que é transformado. E aí nós vamos fazer um resgate
que é a questão da indústria cultural, né? O termo indústria cultural, ele refere-se àquela indústria que eles criaram, né? E que produz aí de forma comercial recursos artísticos, recursos que eram únicos e agora são reproduzidos em série, né? Esse conteúdo normalmente ele é protegido por uma Coprint. Eu não tenho nenhum aqui agora, que é uma marca registrada. Mas ela pode ser reproduzida infinitamente em escala industrial, né? Pode adotar aí a forma de um bem de serviço, sendo uma marca identificadora de comercialização de uma criação ou de uma obra culturalmente significativa. Desse requisito, nesse ponto de vista aí, né? A gente pode dizer que a indústria ela considera a cultura centrada em produzir um bem ou um serviço cultural para as pessoas, né? E necessariamente nós temos aí os meios de comunicação que ajudam a divulgar essa indústria, que ajuda a vender, né? São ferramentas que possibilitam aí a comunicação entre os indivíduos, visando a formação da indústria, visando que essa indústria que produz cultura de massa atinja as massas, né? Então são os meios de comunicação que fazem com que as pessoas percebam que elas precisam consumir coisas que até então elas não sabiam que existia, mas que agora faz parte aí do mundo delas. Então, nós vamos ter aí várias indústrias, né? Várias meios de comunicação social, as mídias, o telefone, o antigo rádio, né? Toda essa parafernália eletrônica que a gente vai ter aí, que ajuda a vender, que ajuda a multiplicar, que ajuda a fazer propaganda. Ok? E nós temos também os grupos sociais. O que são grupos sociais, gente? Vamos relembrar? Grupos sociais são correspondentes, né? As relações que nós estabelecemos entre uma pessoa e outra, a escola, a sala de aula, aqui a rede social onde a gente está se interagindo, né? Então isso daqui é o nosso grupo social. E o grupo social ele visa alcançar objetivos comuns, né? A sensação de identidade, a criação do meio de convivência, o querer pessoas e objetos comuns, né? Então tudo isso aí está ligado a essa grande indústria aí, né? Aí, professor, se eu tenho isso tudo, então eu estou trabalhando com produtos e com coisas do mundo inteiro, não estou? Estou sim. E aí eu tenho um processo de aculturação e de assimilação dessa cultura, né? Nós temos o opressor, o oprimido e nós temos a cultura direta. Somos nós, o canal e quem nós queremos atingir, né? Essa é a aculturação indireta. A aculturação é o conjunto das mudanças resultantes aí do contato de dois ou de mais grupos de pessoas distintas que vêm de culturas diferentes, o japonês, o italiano, o brasileiro, o francês, o alemão, né? Colocados em contato direto e contínuo, como aconteceu na formação da diversidade brasileira. E esse processo ele pode levar à opressão de uma cultura, né, ou de várias culturas, dependendo da forma como elas vão acontecendo, como essas relações vão se dando, né? E o termo assimilação é usado para identificar o processo de mudança na personalidade das pessoas que estão envolvidas no processo de aculturação, né? A aculturação ela pode ocorrer de duas maneiras. A aculturação direta, quando o choque entre as culturas, né, ele acontece por colonização, por guerra, por imigração forçada, entre outros. E também a aculturação indireta, é quando esse processo todo aí acontece de maneira indireta. Ah, vá! Vá que isso acontece de maneira indireta. Como, por exemplo, pelos meios de comunicação, televisão, redes sociais, jornais e outros, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Já que eles nos afetam de maneira indireta, além do modo de agir das pessoas. Tudo mudado por ele aí, né? Por essa forma. Agora você junta tudo, gente. A cultura mundial, a cultura nacional, a cultura regional, a cultura local, a indústria cultural que transforma tudo isso através dos meios de comunicação, te vende essa imagem e os grupos sociais onde você está, né? Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa no hambúrguer com batata frita e Coca-Cola, na pizza italiana, no cone japonês, na comida chinesa, no chá e na bagunça toda que tem aqui no Brasil, que é tudo uma delícia, né? Tudo junto e misturado aí.
Então, gente, nós acabamos de fazer uma análise aí de cultura, aculturação, assimilação, cultura de massa, grupos, né? E indústria cultural. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima interação.